Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Letícia, eu tô aqui como também uma convidada da Débora para poder estar junto nessa jornada com o propósito da guerreira. Então eu vou me apresentar um pouquinho, a minha ideia é poder compartilhar com vocês, né, como é que foi a minha caminhada. Então, primeiro eu quero dizer que foi um divisor de águas para mim, eu acho que para muitas mulheres, né, mas o momento que eu identifiquei algumas coisas e que eu comecei a perceber então que eu estava no caminho do meu propósito, olhando, né, fazendo um olhar que eu possa olhar para trás, vamos dizer assim, a maternidade, né? A maternidade foi um grande marco para mim. Foi a partir daí que eu comecei a fazer algumas buscas, né? Teve alguns acontecimentos em função também do meu relacionamento com o pai da minha filha, a gente acabou se separando. E muito antes disso, assim, quando a gente eu já estava começando a fazer uma caminhada para poder compreender algumas coisas da minha vida, e aí a gestação veio para poder acelerar, vamos dizer assim, esse processo, né? Então, a partir que eu descobri então que eu ia ser mãe, eu comecei a fazer algumas buscas para poder compreender, né? Acho que compreender as relações do feminino, como a relação com a mãe, né? Quando a gente vai ser mãe, a gente começa a poder compreender, olhar de uma nova perspectiva para nossa mãe, né? Então eu comecei a olhar para isso, comecei a olhar para a relação com as mulheres da família, de ambos os lados, né? Principalmente pelo lado materno. Comecei a fazer algumas buscas com relação a essa questão do feminino, para poder me compreender. E fui trilhando um caminho, assim, esse caminho acabou me levando até as constelações, onde eu acabei fazendo uma formação. E a partir disso, muita coisa começou a fazer sentido, né? Eu tenho uma compreensão que a constelação ela não é uma técnica, ela é muito mais que isso do que uma ferramenta de trabalho. A constelação ela nos traz uma nova filosofia de vida. E comecei a compreender algumas coisas que me fizeram muito sentido, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. E a partir disso comecei a poder pensar, né, algumas coisas e claro que aprender algumas coisas, tanto da minha vida como das pessoas que estão ao meu redor, né. A minha primeira formação é como psicóloga e hoje também fazendo esse olhar, né, essa retrospectiva, eu consigo compreender, na verdade, toda essa minha caminhada dentro da própria psicologia me fez, então, poder aceitar, né, me aceitar como consteladora também, porque ainda a constelação tem algumas questões com relação à psicologia, na verdade, tem algumas questões dentro de algumas terapias, né, e eu comecei a poder perceber que, bom, mas o que eu quero, né, eu quero agregar algumas coisas, e a constelação é isso, né, fez com que eu pudesse compreender e me expandir, né, ter uma nova perspectiva, uma nova compreensão das coisas, daqueles que eu atendo e principalmente para o meu autoconhecimento, né. E foi então nas constelações que eu pude olhar para a questão do meu propósito e aprender, né, tudo aquilo que eu quero poder estar compartilhando nesse caminho junto com vocês, né. Então, uma das coisas que eu aprendi que a gente consegue ter pelo menos uma noção de que a gente está no nosso caminho, no nosso propósito, a gente entender que a gente quer mais daquilo que a gente está fazendo. A gente precisa de mais, né? A gente entende que é isso, né? Para além de uma questão vocacional, eu acho isso importante falar, né? Claro que eu estou dando um exemplo com relação, né, a uma questão de trabalho, mas para muito além disso, né? Eu entender que eu quero mais disso, isso me faz feliz. Claro que tem toda uma questão de remuneração, sim, que a gente tem que poder pesar, né? Mas ao estar no nosso propósito é muito além disso, é muito além da gente olhar para a nossa vocação, é a gente olhar para aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente tem como perspectiva, como um caminho de vida. E essa é a ideia, da gente poder estar sentando para conversar, porque é um caminho que a gente faz também para poder se descobrir dentro do seu propósito.
Uma outra questão que a própria constelação me ensinou é que a gente consegue olhar para tudo isso a partir de que a gente se encontra no nosso lugar. E às vezes a gente não está no nosso lugar, e isso nos impede de também poder olhar, compreender qual é o nosso propósito. Então, um pouquinho hoje esse é o convite, né, que a gente possa estar fazendo essa caminhada para a gente poder estar no nosso propósito de vida, estar nos alimentando de boas coisas, né? Eu quero agradecer muito a Débora por a gente estar junto. É um profissional que eu acredito muito, conheço já há algum tempo, acredito muito em tudo que ela propõe, em tudo que ela faz, admiro muito ela, então eu estou muito feliz de poder estar dividindo esse momento com ela. Então é isso, aos pouquinhos a gente vai se conhecer, poder usufruir dessa metodologia, dessa filosofia, dessa maneira de pensar, que é essa maneira que para mim fez muito sentido e é isso que eu quero poder dividir com as pessoas. Tá bom? Até mais então, obrigada.